Fala, família vascaína, sejam bem-vindos aqui ao canal Sociedade Malta, direto do Nordeste, para a gente falar sobre o nosso clube de regatas Vasco da Gama. E o vídeo de hoje está recheado de informações, tá? Tem boas informações e tem informações também negativas. As boas informações que a gente vai tratar no vídeo de hoje estão relacionadas aí a pagamento de salários, saídas de atletas que estavam encostados, que não faziam parte dos planos da diretoria. Tem a venda do Thales que foi confirmada e tem também aí a questão da compra, né? O exercício ali da compra do Matheus Nunes, o MT, que é o mais novo contratado do Vasco da Gama, né? O Vasco comprou o MT junto à Volta Redonda, que deve receber aí R$600 mil pela transação. Notícias negativas, a gente vai falar hoje. A União cobra dívida milionária do Vasco e relacionada aí à questão de FGTS, né? E tem também a questão que envolve a renovação de contrato com a CAP. O Vasco ficou aí, né, em desvantagem nessa renovação e quem ganhou com isso não foi o Vasco. A gente vai falar sobre essa situação que esquentou aí essa semana nos bastidores do Vasco, né? E o pessoal que está investigando aí, o Conselho Fiscal e a Diretoria de Integridade, querem explicações do Campelo por que o Vasco teve a dívida aí, a multa, né, contratual dobrada, praticamente dobrou a multa contratual com a CAP. A gente vai falar desses assuntos nesse vídeo, mas quero pedir aí, se você gostar do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, ativa aí o sininho de notificações para que o YouTube te avise sempre que subir um vídeo novo, e também compartilha, leva esse conteúdo aqui para mais amigos vascaínos através de grupos de WhatsApp, Facebook, Telegram, enfim, leva aí o nosso conteúdo para os amigos apaixonados pelo Vasco, beleza? Então, se quiser ajudar ainda mais o canal, você pode se tornar membro e vir fazer parte da família Membro Sócio Malta. E também, se quiser ajudar ainda mais o canal, tá aí o Pix passando na sua telinha, beleza? Então vamos para a vinheta e depois da vinheta eu te encontro. Começar então falando sobre as boas notícias. O Vasco pagou ontem a folha de abril aos funcionários do clube e ali então com os funcionários está tudo ok. Com os atletas, alguns grupos negociaram dívidas passadas, né? E outros receberam alguns atrasados. Alguns receberam 13º de 2020, dezembro e janeiro, e outros negociaram folha de fevereiro e março que estavam em aberto, né? Então o Vasco segue com sua folha aí em dia. Espero, né, que essa diretoria permaneça com essa prática. O detalhe é que o Vasco vem fazendo esses acertos através de antecipação de receitas, né? De onde está vindo esses recursos? É uma pergunta que eu aqui me faço, né? Detalhe, será que está vindo já dessa venda do Thales que foi feita para o New York City, através do Grupo City, né? O Vasco conseguiu vender o Thales aí e garantiu aí 42 bilhões de pagamento à vista. Então será que o Vasco já está antecipando essa receita para pagar os salários, né? Vamos aguardar aí, né, mais informações sobre essa situação. Então, Thales Magno foi vendido, o Vasco ainda fica aí com 10% de participação de uma venda futura, nós já falamos isso no vídeo passado. E também outras notícias boas é que jogadores que não vinham sendo utilizados pela comissão técnica acabaram de deixar o clube, foram liberados aí pelo departamento de futebol para acertar com outros clubes, né, outras instituições. Henrique está de saída para o Lyon da França e Carlinhos deixa o Vasco, né? Conseguiu ontem a rescisão de contrato, o atleta foi liberado e o Vasco deve acertar aí algumas pendências de atraso, né? Alguns atrasados aí com o Carlinhos, e essa economia pode chegar a 3,5 milhões, já que o salário do Carlinhos era de cerca de R$180 mil. O contrato do jogador ia até dezembro de 2022 e o Vasco, deixando de pagar esses salários que viriam, economiza aí 3,5 milhões, né? O Vasco deve parcelar o que tem de atrasado aí com o Carlinhos, para que o Carlinhos siga a sua vida e o Vasco continue com a sua, né? Então, notícias boas, até porque o Carlinhos já não vinha sendo relacionado a, pelo menos aí nos últimos 4 jogos, o Carlinhos não entra no número de jogadores ali, naquela lista de jogadores relacionados para os confrontos, né? Então, vida que segue, né? Espero que o Carlinhos aí e o Henrique sigam suas vidas, suas carreiras profissionais, né? Vamos falar agora de notícias em relação à compra de atletas. O Vasco comprou ontem, exerceu, né, a opção de compra em relação ao contrato que tem ali entre Vasco e Volta Redonda relacionado ao atleta MT.
jovem jogador de 20 anos, então passa agora a ser atleta do Vasco da Gama. O Vasco tem 70% dos direitos econômicos do jogador e o Volta Redonda mantém ali 30% dos direitos, né? O Vasco pagou 600 mil pelo exercício dessa compra. O MT vinha sendo titular da lateral esquerda, ali improvisado, já que o Vasco estava buscando um lateral no mercado. Zeca chegou, tomou de conta da posição, o Matheus acabou se contundindo, ficando ali de fora, né? Aquela lesão na lombar, que acabou tirando o MT, né, do início da temporada. MT está se recuperando e deve voltar a ser opção para o técnico Marcelo Cabo. Pode ser que o MT, pela versatilidade que tem, pode ser que ele permaneça ali ajudando pelo lado esquerdo, de repente sendo um reserva imediato do Zeca, mas pode ser que ele possa ser utilizado na função principal, né, na sua principal posição, que é meio campo, né? O jogador é versátil, já atuou como meio campista e como lateral esquerdo no time profissional, e na base atuava como meio campo e fazia às vezes ali também de centroavante, né? Vamos falar de outras notícias. São notícias negativas que envolvem mais uma vez o Vasco. A União cobra do Vasco uma dívida milionária que chega aí a casa de 6 milhões de reais. Essa dívida que é cobrada pela União é uma dívida antiga, né? A União, por meio da Fazenda Nacional, entrou com um novo processo contra o clube, né? Por uma dívida aí de 6 milhões e 50 mil reais referente à contribuição social e fundo de garantia por tempo de serviço, mais conhecido como FGTS, de mais de 100 funcionários que constam aí nos documentos obtidos aí pelo matéria dada pelo Sport News Mundo, né? O Vasco ainda não foi notificado dessa nova ação na Justiça Federal, né? Curioso é que o Vasco tem casos aí, por exemplo, de funcionários que foram admitidos em 1962, que foram desligados da instituição sem justa causa, com um aviso prévio que foi indenizado apenas em 2008, mas que ainda constam com valores em aberto, e essa dívida, que era de 65 mil, passou a ser então de 135 mil, ou seja, um aumento de mais de 100%, pelo Vasco não conseguir honrar seus compromissos de não pagar aquilo que está estabelecido em lei, né? Mais de 100 funcionários estão nesses documentos juntados pela União junto aí ao processo, e a data de demissão varia, né, ao longo dos anos, mas essa demissão ficou registrada ali no caso, né, dessa ação entre os anos de 2007 e 2009, e as notificações foram lavradas até o ano de 2014, né? A União chegou a requerer de maneira preliminar a penhora do valor, mas foi negado pelo magistrado em questão, né, o senhor juiz federal Silvio Vanderlei do Nascimento Lima, né? Foi negado pelo seguinte motivo, né? Indefiro o pedido de penhora de ativos financeiros da parte executada, né, considerando a interpretação sistemática dos artigos 8º e 10º da LEF e do artigo 185A do CTN, que importa no reconhecimento de que a penhora só pode ser realizada após a citação regular do executado, fato que não ocorreu nos presentes autos, argumentou o juiz em questão, né? Detalhe é que o Vasco, mais uma vez, sendo cobrado por dívidas antigas que não paga, né? E são coisas realmente estabelecidas em lei. O Vasco tem que parar com isso, o Vasco tem que cumprir seus compromissos. É por essas e outras que dívidas aumentam em mais de 100%, que o Vasco está aí batendo em quase 900 milhões de dívidas, sendo essas 314 milhões a curto prazo, né? 832 milhões em dívidas foi o que foi noticiado pela diretoria do Salgado nesse último balanço que foi feito, né? O último balanço financeiro que foi publicado. Tem que acabar isso, né? O Vasco tem que cumprir com seus compromissos e deixar de aumentar a dívida ao longo do prazo. O Vasco vem negociando e não vem pagando, e essa dívida vai aumentando. O Vasco tem que parar com essa prática. Negociou, paga. Tem que pagar, paga logo para a dívida não aumentar, né? Outra situação que está incomodando e passou a ser manchete negativa é o contrato de renovação que foi feito com a Capa, né? A Capa chegou recentemente ao clube, vendeu bastante material esportivo, né, quando chegou e lançou a nova camisa, tanto que bateu a meta estabelecida no contrato original, né, bateu isso em 6 meses apenas de contrato,
E essa situação da cláusula que permitia a renovação automática estava ligada justamente a uma das metas, que era essa, né, de bater ali as vendas, né, as metas estabelecidas em contrato pré-existente, para que a renovação fosse feita de forma automática. O que causou aí um desconforto interno é que essa renovação automática ocorreu antes do prazo, né? 3 meses antes desse prazo, o Vasco foi lá através do presidente Alexandre Campelo e renovou as cláusulas de contrato com a Capa, né? Vamos lá, vamos tratar dessa situação mais de perto. A renovação de contrato com a Capa é motivo, né, de 2 investigações internas, uma pelo Conselho Fiscal e a outra pela Diretoria de Integridade, com o objetivo de tentar entender por que Alexandre Campelo assinou a renovação 3 meses antes de o vínculo ser renovado automaticamente, como previa em contrato inicial, né? O Vasco, nessa situação, agora tem contrato com a Capa até dezembro de 2024, mas uma cláusula que era vantajosa para o clube, favorável aí ao Vasco da Gama, deixou de existir, né? Que era a cláusula que dizia o seguinte: o Vasco poderia ali, em casos, né, de receber propostas maiores, proposta melhor, né, de marcas como Nike, Adidas, Puma ou Umbro, o Vasco poderia fazer a rescisão contratual sem pagamento da multa, né? Como era que funcionava antes? Antes, o Vasco tinha um contrato que iria até fevereiro de 2022, com a possibilidade de extensão automática por mais 2 anos, caso a Capa batesse as metas, né? O valor e demais condições de contrato estabelecidos eram de 600 mil por ano e 13% de royalties, né? E o Vasco teria ali 300 mil de verba em marketing e 12 mil peças gratuitas. Essas eram as condições que a Capa tinha de contrato ali de pagamento com o Vasco da Gama: 600 mil por ano, 13% de royalties e 300 mil de verba em marketing com 12 mil peças gratuitas. A multa de rompimento, em caso de rompimento, era de 3,5 milhões, né? E existia essa cláusula aí, caso o Vasco recebesse uma proposta maior, poderia ali, né, rescindir o contrato. Como ficou após essa renovação que o Campelo fez? A vigência vai até dezembro de 2024, valor e demais condições inalterados, ou seja, o Vasco continua recebendo os mesmos 600 mil por ano, com 13% de royalties, 300 mil de verba em marketing e 12 mil de peças gratuitas, né? A multa, em caso de rompimento, praticamente dobrou, saiu de 3,5 milhões para 6 milhões de reais. E aquela situação da brecha em caso de rescisão, recebendo propostas de Nike, Adidas, Puma ou Umbro, deixou de existir. Um prejuízo aí que eu vejo que foi causado nessa renovação de contrato ao clube. Porque se o Vasco agora recebe uma proposta de qualquer fornecedora de material esportivo maior do que o que a Capa está fazendo aí com o Vasco não pode mais rescindir sem que pague 6 milhões para a Capa, né? É incrível como fazem contratos assim, né? E não são fiscalizados ali quando tem que ser fiscalizados. Onde estava o Conselho Fiscal do clube à época que esse contrato foi assinado, né? Vamos lá, vamos ao que disse aqui então o presidente Campelo em relação a essa situação. Tomei conhecimento disso ontem. Eu vejo com bastante tranquilidade isso, porque a Capa já tinha atingido a meta que dava a eles o direito de prorrogar o contrato. Eles bateram a meta num primeiro momento. Vale lembrar que a gente passou a enfrentar uma pandemia e eles foram parceiros o tempo todo. As alterações que foram feitas nas cláusulas, a começar a multa, este aumento é proporcional ao aumento do contrato. E por outro lado, também foram feitas concessões que favoreciam o clube, como por exemplo, a não obrigatoriedade de não usar a Capa nos esportes olímpicos e no futebol de base. Isso traz vantagens para o clube porque diminui o custo e a última análise aumenta as receitas do clube, oriundas de venda de material esportivo da Capa. Não vejo nenhum problema em relação a isso, lamento, só que com isso, essas coisas têm um fundo de questões políticas. Lamento que eles acabem expondo um parceiro que é a Capa, expondo de maneira negativa alguém que é parceiro do clube. A meu ver, o único beneficiado aí não foi o Vasco. Apesar do Campelo tentar explicar aí o inexplicável, o primeiro ponto é que é o seguinte: a Capa vendeu bastante, né? Inclusive ficou ali
né, devendo novas peças, né, para que as compras pudessem continuar ali, a torcida comprando e faltando material até. Então, mostra que realmente o potencial da torcida é enorme em relação àquilo que a capa pode oferecer. A outra questão é que, com essa renovação de contrato, o Vasco aumenta a multa, mesmo ganhando a mesma coisa que vinha ganhando no contrato anterior. Então, onde é que está o benefício para o Vasco? O Vasco agora, se receber uma proposta mais vantajosa, terá que pagar uma multa de 6 milhões, ao invés de pagar de 3 milhões e meio, ao invés de utilizar aquela cláusula que nos protegia, que era em caso de recebimento de uma proposta maior, rescindir o contrato sem ter que pagar a multa, né? Então, que o Campelo se explique, né? Por que ele renovou o contrato antes do contrato ser renovado automaticamente e por que aceitou ajustes contratuais que desfavorecem o clube. E o mais grave ainda é quando a capa se pronuncia na matéria que foi publicada pelo blog da Gabriela Moreira do GE, né? A capa disse o seguinte, vamos lá o que disse a capa. É perguntado pela Gabriela de quem partiu a iniciativa de renovação de contrato, da capa ou do clube. Já estava previsto do contrato a renovação automática. Foi solicitado pelo clube ajustes contratuais. Então foi o clube que solicitou ajustes contratuais, é isso? Vamos ver o que a matéria nos conta ainda. Visto que o contrato tinha cláusulas de renovação automática, o que motivou a renovação em outros termos, sem fazer valer o novo vínculo automático? O vínculo automático foi acionado porque houve o cumprimento de metas estabelecidas, estipuladas, né? Existe uma parceria muito saudável entre Capa e Vasco em todos os aspectos, e revisão de termos são naturais. A Gabriela Moreira insiste, né, perguntando no seguinte: soube que um dos executivos da Capa irá prestar esclarecimentos ao Conselho Fiscal esta semana. Como a empresa avalia esta convocação? Não fomos convocados pelo Conselho, mas caso o clube precise de novas informações que precisem ser esclarecidas por nós, a Capa estará sempre à disposição para qualquer solicitação de novos parceiros. A última pergunta é a seguinte: o Vasco abriu, pela sua diretoria de integridade, um procedimento de verificação dos termos de renovação de contrato. Como a empresa avalia este procedimento? O que tem a dizer a respeito? A Capa diz o seguinte: sabemos que com toda mudança de diretoria criam-se novos processos adequados à nova gestão. Isto é uma rotina natural dentro dos clubes de futebol e vemos com a mesma naturalidade qualquer tipo de questionamento ou análise que precisa ser feita por uma das partes. Bom, aqui dessa fala, esse diálogo entre Capa e a repórter, você percebe que os ajustes contratuais foram solicitados pelo clube. Então, peraí, o Campelo então está se contradizendo, porque ele diz que o Vasco teve realmente ali, né, algumas vantagens contratuais, né, alguns benefícios contratuais em relação a esse contrato com a Capa. Quais? Quais foram os benefícios? Eu não consegui enxergar nenhum benefício aí. O Vasco aumentou a multa para receber a mesma coisa que já recebia, sendo que ainda paga pela confecção de materiais. Só 12 mil peças são gratuitas. O Vasco tem 13% de royalties em relação àquilo que se vende, né, em relação à produtividade. E detalhe, do Botafogo, esses royalties chegam a 38%. A mesma fornecedora, a Capa, paga 38% ao Botafogo. Não sei se paga algum valor fixo anual por temporada, mas paga 38% de royalties ao Botafogo. Ao Vasco paga 13%. E detalhe, lá também no Botafogo, os materiais esportivos foram esgotados. Antes mesmo ali de encerrar o período de vendas, foi vendido tudo, foi esgotado e a fornecedora ficou devendo material aos torcedores. Então, quem não ganhou nessa transação foi o Vasco. É incrível como se faz contrato dessa forma e passa despercebido aí pelo Conselho Fiscal, pelos conselheiros, pelos poderes do clube.
O seu campeiro tem que explicar isso. Tem que ser feita uma apuração realmente interna, e está de parabéns aí a diretoria de integridade por ter feito esse tipo de análise. E tem que responsabilizar. Tem que ser feita sindicância. Porque o único que não ganhou nessa transação foi o clube. Bom, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like, se inscreve, compartilha, ativa aí o sininho de notificações. E também, se quiser ajudar o canal, você pode vir se tornar ser membro do canal, beleza? Clica aqui no botãozinho Seja Membro e vem participar da família Membro Sócio Malta. Fechou? Então fica na paz, fica com Deus e até mais.